A nossa aula de hoje é sobre ângulos em um triângulo. Então, a primeira definição que nós vamos trabalhar aqui é com a ideia de soma dos ângulos internos. Então, em qualquer triângulo, a soma das medidas de seus ângulos internos é igual a 180 graus. Então, vejam, em qualquer triângulo. Então, não importa o tamanho, o formato, se eu somar os ângulos internos, essa soma sempre é equivalente a 180 graus. Então, para exemplificar isso, se eu tiver um triângulo ABC, se eu chamar esse ângulo aqui de alfa, esse de beta e esse ângulo de gama, a soma desses três ângulos, alfa mais beta mais gama, é 180 graus, independente do modelo do triângulo. E a nossa segunda ideia, que é o teorema do ângulo externo, que diz o seguinte: a medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que significa isso, então? Olha só. Dado um triângulo, novamente aqui um triângulo ABC, vou de novo chamar aqui de ângulo alfa e aqui de ângulo beta. O ângulo externo não adjacente a eles é esse ângulo aqui, ó. Então, se eu fizer o prolongamento aqui dessa reta BC, esse ângulo aqui é o meu ângulo externo E. Então, de acordo com o meu teorema, diz o seguinte, que esse ângulo externo é a soma desses dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, o meu ângulo E é alfa mais beta. Esse ângulo aqui seria o ângulo adjacente a esse ângulo externo. Como o externo é igual à soma dos dois não adjacentes, por isso que eu considero esses dois aqui, alfa e beta. Algumas consequências importantes dessas duas definições. Primeira, em um triângulo equilátero, cada ângulo mede 60 graus. Então, nós já sabemos que um triângulo equilátero é aquele que possui os três lados iguais. Consequentemente, os três ângulos internos também são iguais. E se a soma deles sempre é 180, 180 dividido por 3, 60. Então, falou em triângulo equilátero, cada ângulo interno é 60 graus. Próximo. Em um triângulo retângulo, os dois ângulos agudos são complementares. Então, sempre que eu falar em triângulo retângulo, eu sei que um ângulo é um ângulo reto, ou seja, um ângulo mede 90 graus. Então, se esse daqui é o meu ângulo reto, né, se esse meu ângulo que está no vértice C é o meu ângulo reto, os outros dois são ângulos agudos, que eu vou chamar novamente aqui de alfa e beta. Então, o que significa dizer que eles são complementares? Que a soma deles é 90. E isso daqui é uma consequência bem direta, né? Se a soma dos três ângulos tem que ser 180, se esse já é 90, esses outros dois, a soma deles também tem que ser 90. E o último aqui, em um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, sempre que for falado em triângulo isósceles, um dos lados dele é considerado base. E essa base ela é sempre considerada o lado que não é congruente aos outros. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse meu triângulo ABC, eu posso verificar que o lado AB e o lado AC têm a mesma medida. Então, AB e AC são congruentes. Ou seja, a base é o lado que tem a medida diferente. Então, AB é igual a AC, logo BC é a base desse meu triângulo isósceles. E aí, o que está escrito a nossa consequência é que esses ângulos aqui da base têm a mesma medida. Então, se eu chamar um de alfa, o outro também vai ser alfa. O importante de comentar dessa consequência é que não necessariamente o triângulo precisa estar nessa posição. O triângulo pode estar em qualquer outra posição. Ou eu posso ter um triângulo obtusângulo, mas sempre a base é o lado que tem a medida diferente dos outros dois. Então, essa é a definição de base de um triângulo isósceles. Agora, nós vamos fazer alguns exemplos envolvendo essas situações. Primeiro, determine o valor de x no triângulo a seguir. Então, vejam, eu tenho um triângulo, esse ângulo mede 2x, esse ângulo mede 45 e esse ângulo x mais 15. O que eu vou usar? A minha definição. A soma desses três ângulos tem que ser 180 graus.
Então, x mais 15 mais 2x mais 45 igual a 180. X mais 2x, 3x. 15 mais 45, 60. O 60 que está mais passa a menos. 180 menos 60, 120. O 3 que está multiplicando passa dividindo. 120 dividido por 3, 40. Então, esse é o valor do meu x. Lembrando, né, que se pedisse para determinar cada ângulo interno, eu iria ter que voltar aqui e trocar o x por 40. Então, esse ângulo aqui iria ficar 55 e esse daqui 2 vezes 40 iria ficar 80. Como aqui eu só quero o valor do x, acabou aqui. X é igual a 80. Próximo exemplo. Mesma pergunta. Determine o valor de x no triângulo abaixo. Então, vejam. Agora eu tenho aqui dois ângulos internos. Não tenho esse e tenho um ângulo externo. Que o nosso teorema diz que o ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Então, 3x mais 5 é igual a 2x mais 40. E aí eu vou resolver essa equação. O 5 que está mais passa menos, o 2x que está mais também passa menos. Então, 3x menos 2x, 1x, 40 menos 5, 35. Portanto, x igual a 35. No próximo exemplo aqui, na figura abaixo, AB é igual a BC e é igual a CD. Então, vejam, aqui está dizendo o seguinte, que esse segmento AB tem a mesma medida que esse, BC, e a mesma medida que esse, CD. Ele quer que você determine o valor desse ângulo aqui, do ângulo X. A única informação que é dada é que esse ângulo aqui mede 35 graus. Então, vejam, o que nós podemos perceber aqui? Como AB é igual a BC, então, como AB é igual a BC, então esse triângulo aqui, ó, ABC, ele é isósceles e de base AC. Por que base AC? Porque é o lado diferente. AB e BC são iguais, o lado diferente é o AC. Então, nossa propriedade diz que os ângulos da base são iguais. Então, se esse ângulo aqui mede 35, este ângulo aqui, que é o outro ângulo da base do triângulo ABC, também mede 35. Mas o que eu quero achar é esse ângulo aqui. O que eu posso perceber agora? Que o ângulo CBD é externo ao triângulo ABC. Então, este ângulo aqui é externo ao triângulo. E no nosso teorema diz que o ângulo externo é igual à soma dos dois internos não adjacentes. Ou seja, esse ângulo aqui também mede a soma desses dois, 70. E aí, como BC e CD são iguais, então significa que este triângulo aqui também é triângulo isósceles, só que de base BD. Ou seja, os dois ângulos da base são iguais. Logo, o x também mede 70 graus. E o nosso último exemplo. As medidas dos ângulos internos de um triângulo são proporcionais a 2, 3 e 5. Determine a medida desses ângulos. Então, olha só. O que nós vamos usar aqui é uma coisa que nós já vimos em outras aulas, que é a ideia de divisão em partes proporcionais. Então, o que eu sei? Que se eu chamar esses ângulos internos de A, B e C, a soma deles é 180. Então, A sobre 2, B sobre 3 e C sobre 5, né? Vamos considerar aqui que eu vou fazer a divisão, né, em partes proporcionais a 2, 3 e 5 nessa ordem. Usando aquela nossa propriedade de proporção, se isso daqui é uma proporção válida, então a soma A mais B mais C sobre 2 mais 3 mais 5 continua sendo válida. Então, A mais B mais C é 180, dividido por 10, 18. Então, eu encontrei uma parte. Como eu quero, são proporcionais a 2, 3 e 5, o meu A, 18 vezes 2, 36. Meu B, 18 vezes 3, 54. E o meu C, 18 vezes 5, 90 graus. Portanto, esses são os ângulos internos desse triângulo. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Um bom estudo a todos.